Com base em todos os dados que foram determinados, calculados na sessão anterior, vamos agora proceder ao preenchimento da declaração mensal de remunerações para a autoridade tributária. A entidade tem de a enviar entre o dia 1 até ao dia 10 do mês a seguir e depois do dia 10 ao dia 20, o que resultar em termos de imposto retido na fonte, de IRS, terá de ser feito o pagamento. Estamos obviamente a falar do nosso caso prático global de IRS e vamos ter agora de apresentar os elementos dos 4 trabalhadores que anteriormente trabalhamos, através de cálculos, na declaração de remunerações, na declaração mensal de remunerações que tem que ser entregue à autoridade tributária. Esta declaração é composta por um quadro número 5, onde vamos fazer um detalhe trabalhador a trabalhador do tipo de rendimentos que auferiu naquele mês em concreto, e depois um quadro 4, onde serão colocados valores totais. Os rendimentos sujeitos, os rendimentos isentos, os rendimentos não sujeitos, o total, e depois ao nível da retenção em sede IRS, das contribuições obrigatórias da Segurança Social, aqui sempre no que diz respeito ao trabalhador, os 11% do trabalhador. Vai ser depois com base naquilo que vamos apurar. No quadro número 4, na coluna 02, retenção de IRS, em relação aos rendimentos sujeitos, haverá ali um total. Este total é o que vai ditar aquilo que a empresa vai ter de entregar ao Estado entre o dia 10 e o dia 20 do mês seguinte. Também é importante referir que nós vamos utilizar vários códigos. Isto porque os trabalhadores desta empresa que estivemos a fazer, não é, em termos de cálculo de remunerações, eles têm diferentes tipos de remunerações, diferentes tipos de rendimentos durante aquele mês. Existe aqui uma coluna, que é a coluna 04 do quadro 5, que identifica o tipo de rendimento. E é preciso colocar aqui códigos consoante as instruções que vamos obter desta declaração. Ou seja, o mesmo trabalhador vai poder ter linhas distintas nesta declaração porque ele pode ter códigos diferentes. Os nossos trabalhadores vão ter todos o código A, porque são rendimentos do trabalho dependentes sujeitos. O vencimento, por exemplo, é um rendimento sujeito. A parte do subsídio de alimentação que ultrapassou o limite também é um rendimento sujeito e, portanto, os valores que ultrapassaram o limite são rendimentos sujeitos e vão ser identificados com código A. No entanto, nós temos aqui também um trabalhador que tem um subsídio de férias e esse subsídio de férias tem que ser identificado de forma autónoma com o código A3. Até que ele fez uma retenção na fonte autónoma. Um subsídio natal tem que ser identificado de forma autónoma, ou seja, numa linha autónoma com o código A4. Mas vamos ter aqui rendimentos, vamos ter subsídio de alimentação não sujeito e que vai ter de ser identificado com código A21. A parte sujeita será com código A, porque é sujeita ao IRS. Nós vamos ter aqui ajudas de custo com código A22 na sua parte não sujeita. A parte sujeita irá ser integrada no código A. Teremos, por exemplo, um abono para falhas não sujeito que vai ter que ser identificado com código A23, porque outros rendimentos não previstos com códigos anteriores e que sejam não sujeitos vão ser identificados aqui com código A23 e, portanto, há que estar atento agora a estes códigos para preenchermos de forma correta a declaração mensal de remunerações AT. Mas é através deste documento que está na nossa plataforma. Um pouquinho mais abaixo vai encontrar aqui o modelo DMR. Vai ser através da pesquisa nestes códigos das instruções, mas que também vão estar patentes
no portal das finanças que de forma adequada vamos fazer o preenchimento. Portanto, e alertando para esta situação, vamos então proceder ao preenchimento desta declaração mensal de remunerações e vamos-lo fazer a partir do portal das finanças. No portal das finanças, quando se entra no portal das finanças, através da senha da própria empresa, temos aqui a declaração mensal de remunerações, a tal, que vamos preencher, e já acedendo à mesma, temos então as identificações da empresa, o serviço de finanças, o número de identificação fiscal da empresa, o período a que respeita e depois o tal quadro 4 e 5, que é aquele que vamos efetivamente aqui preencher. O tipo de declaração seria uma primeira declaração para aquele mês, depois temos ali a identificação do declarante, ou seja, os números de identificação fiscal, e vamos começar aqui pelo quadro 5, que é o quadro do detalhe, onde vamos identificar trabalhador a trabalhador. Eu vou começar por adicionar aqui algumas linhas, porque vão ser várias linhas que nós vamos necessitar, e se necessitarmos de mais, colocaremos. Para efeitos pedagógicos, eu neste momento vou fazer um preenchimento manual. Claro está que, através do software de gestão do pessoal, vai ser feita o upload de um ficheiro que é produzido no software de gestão de pessoal e já vão aparecer obviamente aqui tudo preenchido, mas para efeitos pedagógicos e para mostrar como é que é feito o correto preenchimento e quais são os códigos corretos, etc. Eu vou fazer um preenchimento aqui manual, como se a empresa não integrasse aqui o upload do software. O primeiro trabalhador tem este NIF, que vamos aqui já passá-lo para a primeira linha do portal das finanças. Estamos no quadro 5, o detalhe dos titulares de rendimentos. Rendimentos do ano. Começamos por identificar qual o rendimento sujeito. Então, a Marta Magalhães teve como rendimento sujeito 1.819,80, não é? O vencimento mais aquela parcela do subsídio de alimentação que ficou sujeito. 1.819,80 rendimento sujeito. Ele tem o código A. Está bem? O código A para 1.819,80, código A, são rendimentos sujeitos. Mais uma vez, não esquecer aqui dos códigos, das instruções que nós temos no documento da declaração mensal de remunerações para a autoridade tributária. Entretanto, é necessário também colocar o local de obtenção do rendimento, vamos considerar aqui o continente. A retenção em sede de IRS foram 246 euros relativamente a esta trabalhadora e é preciso agora, aqui na coluna identificada 07, contribuições obrigatórias, é necessário colocar o valor da segurança social do trabalhador, ou seja, os 11% sobre os 1.819,80, são 200,18, portanto é preciso identificar aqui, colocar o valor da segurança social que diz respeito ao trabalhador e depois adicionar o número de identificação fiscal da própria segurança social. Ou seja, aqui é o NIF da própria instituição, Segurança Social, 500 715 505 é o número de identificação fiscal da Segurança Social. Nada mais há aqui a preencher, esta linha está completa. No entanto, a nossa trabalhadora, ela tem mais uma linha, não é? Porquê? Porque, de acordo com os nossos dados, a Marta tem também um subsídio de alimentação não sujeito, de 132 euros. E em conformidade com
as nossas instruções, um subsídio de alimentação não sujeito, parte não sujeita, é um rendimento não sujeito e terá de ter o código A21. Então, retomando aqui, serão 132 euros de subsídio de alimentação não sujeito com o código A21. Vejamos aqui que no Portal das Finanças temos todos os códigos disponíveis, aqui no elenco Continente. Não há qualquer retenção na fonte, porque ele é não sujeito, também não há incidência a nível de base de incidência para efeitos de segurança social, portanto não se preenche nada. Só se coloca mesmo assim. Não esquecer que o valor do subsídio de alimentação sujeito foi integrado nos 1.800 euros, ficou 1.819 e tudo junto com o código A. E relativamente a esta trabalhadora, vejam, ocupamos duas linhas. O próximo trabalhador, aqui no nosso enunciado, é o Pedro Alves. Vamos já copiar o seu número de identificação fiscal. E ele vai ter aqui várias linhas, não é? Mais do que as da trabalhadora anterior, porque ele tem um abono para falhas. Bom, vou então começar por localizar os cálculos do trabalhador número 2, o Pedro Alves. A sua base para efeitos de IRS, vamos considerar tudo o que é sujeito, 1.400 euros de vencimento, o abono para falhas de 18,33, o subsídio de alimentação de 19,80, portanto 1.438 euros e 13 foram sujeitos ao IRS e foram somados, não é? Porque pode-se efetivamente somar, tem que se somar estes três valores. Nenhum deles é objeto de retenção autónoma, como acontece com subsídio de férias, subsídio de Natal, trabalho suplementar. Aqui estes são mesmo de somar. Logo, no Portal das Finanças, coloco uma primeira linha com a identificação fiscal do trabalhador e registro já os seus 1.438,13. Adiciono o código A de rendimento sujeito, auferidos no continente. Identifico também o valor da retenção na fonte. Ela não existiu, conforme se recordam, porque o valor dava negativo, aqui considerando a taxa marginal, as duas parcelas a abater, relativas também à parcela a abater dos dependentes, a própria redução de um ponto percentual na taxa marginal máxima por ter 3 dependentes, portanto levou aqui que da fórmula de cálculo da retenção na fonte, no novo modelo, desse valor negativo. E, portanto, se deu um valor negativo, assim estipula a norma que não há retenção em sede de IRS. Todavia, houve, de facto, valor para segurança social e o valor foi de 158,19. Então temos 158,19 para efeitos de segurança social e temos, efetivamente, de repetir o número fiscal da segurança social. Portanto, colocamos já novamente. Não há qualquer outra coluna aqui a preencher, está tudo correto. Agora, vamos ter de repetir mais, vamos ter de colocar mais algumas linhas, pelo menos mais duas, não é? Porque agora há uma parcela de subsídio de alimentação que se cifra em 132 euros para o Pedro, que é não sujeita, portanto 132 euros com código A21, e depois temos, auferido no continente, é não sujeito, não tem mais qualquer preenchimento. Mas atenção que há aqui a problemática do abono para falhas. O sujeito que já está integrado ali no rendimento sujeito, assim como ao subsídio de alimentação. Mas aqui houve uma parcela de abono para falhas não sujeito, de 81,67 euros. E, portanto, assim teremos de colocar 81,67 euros
e que terá ali um código. Qual é o código? Vamos lá retomar só para rever. É o código A23. Outros rendimentos não sujeitos que estão referidos nos artigos 2º e 2º-A do Código do IRS e que não estão especificamente previstos com outro código de rendimentos. Não é o caso do abono para falhas, porque se fosse subsídio de refeição tinha ali A21. Ajudas de custo tinha A22. Importâncias auferidas pela cessação do contrato de trabalho, A20. Não tem nenhum código muito específico e, portanto, usamos então assim o A23 aqui para o abono para falhas. Bom, foi auferido no continente, mas nada mais do que isto, não é? Em termos de trabalhador número 2, são estas 3 linhas. Eu, entretanto, ainda tenho aqui mais linhas disponíveis, portanto, posso continuar. Vamos então, aliás, posso aqui abrir as linhas que forem necessárias, não é? Vamos então passar para o terceiro trabalhador do nosso caso prático global, o Manuel Silva. Número de identificação fiscal. Manuel Silva tem aqui muita coisa, não é? Portanto, vamos já ver o número de linhas que vamos necessitar para este trabalhador. O seu número fiscal e agora os rendimentos para a coluna 03 de rendimentos daquele mês, está bem? É assim a terminologia que deveria ser correta. Os rendimentos daquele mês e que vão ficar, obviamente, nos rendimentos depois do ano todo, como um todo, mas os rendimentos do mês em concreto, porque esta declaração é uma declaração mensal, para efeitos de IRS, ele tem o seu vencimento de 1.300 euros, tem a sua diuturnidade por antiguidade ao serviço de entidade de 130 e tem o subsídio de alimentação sujeito de 19,80. Portanto, são 1.449 euros e 80 que vamos ter de colocar 1.449 euros e 80. Com o código A de rendimento sujeito ou rendimentos sujeitos continente, aqui vai haver retenção na fonte, não é? Então vamos lá ver qual foi o valor da retenção na fonte. O imposto retido na fonte foi de 130 e já agora 159,48, os 11% da segurança social. Então, retenção na fonte 130 euros em sede IRS. E depois, para efeitos de segurança social, temos o valor de 159,48, não esquecendo 500, 715, 505, o número da Segurança Social. Se há desconto de Segurança Social, tem-se colocar ali o número de identificação fiscal da entidade, em concreto a entidade de Segurança Social. Mas, entretanto, ele tem aqui mais, pelo menos uma linha, não é? Porque o que é que ele tem a mais? Vamos ali à folha de cálculo que estivemos a construir há pouco e verificamos que tem a parcela do subsídio de alimentação não sujeita. Porque as diuturnidades foram todas sujeitas e já foram englobadas ao código A, assim como ao subsídio de alimentação sujeito. Mas tem a parte do subsídio de alimentação não sujeito, portanto até 6 euros vezes o número de dias, e aqui foram 22, 132 dias, é considerado não sujeito. Vamos então acrescentar 132 dias, 132 euros, 6 euros por cada dia efetivo de trabalho, foram 22 naquele mês em causa, e, portanto, isto terá uma associação do código A21, que é o código correspondente a subsídio de alimentação não sujeito. Tudo isto está oferido no continente, mas como é não sujeito, não há retenção, não há também segurança social. Então, já temos aqui os 3 trabalhadores, vamos ao último, não é? E o último vai ser, então,
a Margarida. A Margarida Sousa, portanto, ela tem aqui uma remuneração mensal fixa de 1.100 euros, tem o subsídio de alimentação de 10 euros, que no caso concreto 10,20, como é em cartão de refeição, e aqui para efeitos pedagógicos eu coloquei aqui esta nuance para podermos distinguir o limite de 6 euros para alimentação em dinheiro e o limite máximo para efeitos fiscais, obviamente, de tributação para a economia privada de 10,20 do subsídio de alimentação em cartão. Portanto, depois temos 100 euros a título de ajudas de custo. Uma parte vai ser sujeita, uma parte é não sujeita. E temos o subsídio de férias. E o subsídio de férias é sempre objeto de retenção na fonte autónoma. Então aqui vamos ter várias linhas, não é? Portanto, vamos começar pelos valores sujeitos e que foram adicionados. O subsídio de alimentação e as ajudas de custo podem ser adicionadas para efeitos de retenção, são adicionadas se estiverem sujeitos e a parte sujeita. Já o subsídio de férias não. Tem que ser autónomo. Então, qual foi a parcela sujeita? 1.100 de vencimento e as ajudas de custo de 100 euros, não é? Numa diária completa, até 65,89 é não sujeito, mas como foi pago 100 euros, 34,11, o que excedeu 65,89 foi sujeito. 1.134,11. Vou só identificar ali o número fiscal da Margarida, só para o passar para o portal das finanças. Vamos também colocar ali mais algumas linhas, depois podem-se apagar aquelas que não foram necessárias. E, portanto, não esquecer, 1.134,11 para efeitos de declaração de um rendimento ou de um conjunto de rendimentos devidamente somados e sujeitos. Auferidos no continente, quanto ao local, e sobre estes rendimentos temos uma retenção de 96 euros. Então vamos ali acrescentar 96 euros. Para efeitos de segurança social, estes 1.134,11 fizeram 11% de segurança social e, portanto, 11% será 124,75 de segurança social. Como aqui temos uma linha autónoma para este valor, também tem que se colocar a segurança social sobre este valor, não é? E, portanto, não nos esquecendo que se colocou ali o valor da segurança social, vai ter de colocar o seu número, o número de identificação fiscal da entidade Segurança Social. Repetimos então o número fiscal da trabalhadora. Aliás, até eu já o vou repetir pelo menos mais duas vezes, porque já sei que vou utilizar aqui pelo menos mais duas linhas e vamos ver. Portanto, o que é que ela tem mais? Eu agora vou tratar apenas do subsídio de férias. O subsídio de férias é de 1.100 euros e como ele fez uma retenção na fonte autónoma, não é permitido somar o subsídio de férias aos restantes valores. Ele tem que ser objeto de uma retenção na fonte autónoma. Portanto, os 1.100 euros, vamos então apontar, temos então 1.100 euros de subsídio de alimentação. Qual é o código do subsídio de alimentação? Bom, vamos ali às instruções, lembrem-se que era o A3, ali para trás, instruções, A3, rendimentos do trabalho dependente, subsídio de férias. Férias, não é? Subsídio de férias. A3. Código A3. Subsídio de férias. Vamos identificar ali o A3. Então, a autoridade tributária já sabe
que acabo de processar o subsídio de férias na íntegra, que fez 90 euros de retenção em sede IRS e, portanto, 1.100 euros vezes 11% são 121 euros para efeitos de segurança social e, repetindo, o número de identificação fiscal da segurança social. E haverá mais alguma coisa para a trabalhadora? Vamos lá ver aqui nos nossos cálculos. Ainda temos as ajudas de custo na sua parte não sujeita, porque a parte sujeita já foi declarada com o código A integrada ali no vencimento. E depois também temos, para além das ajudas de custo, também temos o cartão de refeição, que foi integralmente não sujeito. Portanto, é um subsídio de alimentação não sujeito, de 214,20 e umas ajudas de custo de 65,89 não sujeitas. Cada um vai ter a sua própria linha, é mesmo assim. Então, eu vou adicionar ali mais uma linha, porque tenho que ter mais 2 linhas para esta trabalhadora. Vou repetir ali. Aliás, eu já tinha colocado ali mais uma linha, não é? Portanto, depois retiro ali, vejam, vou retirar a linha a mais. Só preciso de mais 2. Então vamos lá colocar o valor do subsídio de alimentação, 214,20, 10,20 €, que está mesmo ali, é o limite de não sujeição para subsídio de alimentação em cartão, em vale ou em ticket. Lembram-se do código do subsídio de alimentação? Não sujeito, A21. E depois, continente, portanto, auferido no continente, local de obtenção do rendimento continente, e não tem mais nada porque não faz descontos. A última linha vai ser para as ajudas de custo. Lembremo-nos que 65,89 € é não sujeito. E qual é então o código das ajudas de custo não sujeitas? Vamos ali à secção de rendimentos não sujeitos e o código A22, ajudas de custo, e também deslocações em viatura própria, em viatura do próprio, aqui seria os quilómetros, cujo limite atual de não sujeição é 40 cêntimos por quilómetro, mas aqui são ajudas de custo, mas tem exatamente o mesmo código para efeitos das finanças, portanto é o A22, auferido local de obtenção continente. Bom, com isto temos tudo preenchido nesta declaração, não está nada em falta. Portanto, tudo o que teve desconto de segurança social, colocamos sempre ali o número de identificação fiscal da segurança social. Também colocamos corretamente todo o mecanismo de retenção na fonte, portanto, o total de retenção na fonte é de 562 euros. 562 euros é aquilo que coincide com o nosso manual. 763,60 são as contribuições obrigatórias. Apenas para confirmar, no manual da formação, na parte do quadro de valores, retenção na fonte 562, aqui está a soma das retenções na fonte, 763,60 os valores da Segurança Social, em conformidade com aquilo que acabamos de apurar no portal das finanças. É por causa desta declaração que as empresas todos os meses entregam à autoridade tributária entre o dia 1 ao dia 10 do mês seguinte, e depois o valor que consta aqui do IRS, como eu já disse, vai ter de ser pago do dia 10 ao dia 20, mas é por causa de tudo isto que a autoridade tributária já tem os valores pré-preenchidos quando nós entregarmos o nosso modelo 3, nomeadamente o nosso anexo A para efeitos de IRS. Porque com todas estas informações mensais que as empresas são obrigadas a prestar à autoridade tributária via DMR, portanto, eles têm lá mensalmente os valores, as retenções na fonte, valores sujeitos, valores não sujeitos,
e depois no final é por isso que existe IRS automático, é por isso que existe também valores pré-preenchidos na declaração modelo 3, nomeadamente o anexo A, em concreto para o trabalho dependente. Este quadro número 5 é então a relação dos titulares dos rendimentos, um a um, e com diferentes valores em função depois da tipologia de rendimentos, diferentes códigos, isso ficou aqui demonstrado, e ainda o quadro número 4, enquanto que o quadro número 5 é então um detalhe, não é? Trabalhador a trabalhador. O quadro número 4 é o resumo final de rendimentos, de retenções na fonte, de contribuições obrigatórias. Temos então aqui o total dos rendimentos sujeitos e a retenção na fonte de 562, a segurança social de 763,60, apenas 11%, depois ainda há mais 23,75 sob a mesma base de incidência que a empresa terá de assumir, um total de 34,75, 11 por parte da empresa, 23,75, 11 por parte do trabalhador, 23,75 por parte da empresa, e temos ali os rendimentos não sujeitos, ou seja, subsídios de alimentação até limite, ajudas de custo até limite e abono para falhas até ao limite. Tudo o que excedeu o limite, o excesso fica como sujeito. E uma forma até de nós sabermos, porque nós verificamos aqui que eles têm rendimentos sujeitos, têm rendimentos isentos e têm rendimentos não sujeitos. Uma forma muito prática de verificar o que é que eles consideram ser um rendimento sujeito, um rendimento isento, um rendimento não sujeito. Bom, uma forma prática, sem entrar em grandes considerações conceituais, é ir à declaração DMR-AT e nas instruções eles têm ali aquilo que eles consideram ser rendimentos da categoria A trabalho dependente e os sujeitos. Todos estes códigos aqui são rendimentos sujeitos. Depois os rendimentos isentos e que vão ser objeto de englobamento, os tais isentos, tem aqui o A11, o A12, o A13. Esta é uma forma prática de nós verificarmos o que é considerado isento, nomeadamente missões diplomáticas e consulares, serviço a organizações estrangeiras e internacionais, acordos de cooperação, aqui, enfim, estes códigos determinam o que é um rendimento isento, mas vai ser sujeito a englobamento, porque depois também vai contribuir para a determinação da taxa final do sujeito passivo para efeitos de IRS, mas não é objeto de aplicação da taxa. E os não sujeitos. Temos aqui toda a informação do que é considerado um rendimento não sujeito. E temos aqui os vários códigos. O subsídio de refeição, as ajudas de custo, ele é não sujeito. São não sujeitos até determinado limite, não é? Porque a partir de um limite já passam a ser sujeitos. O subsídio de refeição em dinheiro é não sujeito até 6 euros por dia, se for em dinheiro. Ou até 10,20 euros por dia, se for em cartão. Se a empresa pagar mais do que esses limites, o excesso já passa a ser sujeito. As ajudas de custo, as deslocações em viatura do próprio, o abono para falhas, não é? Todos estes rendimentos têm uma parcela que é não sujeita. E, portanto, através destes códigos verifica-se rapidamente o que é sujeito, o que é não sujeito e o que é considerado isento. Está aqui bem definido nas próprias instruções. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.